Bom, eu sou a professora Valquíria. Vou tentar fazer rapidinho uma introdução do que é o meu trabalho. Ele, na verdade, é como se fosse um recorte da minha tese de doutorado, mas não é um recorte. Por quê? Porque, na verdade, eu me juntei com mais dois professores para a gente falar um pouco sobre essa questão dos relatórios e a gente pegou os nossos próprios relatórios para pensar um pouco disso. Isso surgiu porque no ano passado eu ministrei a disciplina de estágio lá na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E uma coisa que me inquietou muito durante a disciplina de estágio é que eu tive a impressão de que a gente ainda está ensinando e formando professores da mesma forma que fui formada, com umas questões muito semelhantes, inquietações e problemáticas e coisas que atravessavam muito parecidas. Aí eu convidei esses professores meus amigos para participar, e eles toparam, né, revisitar esses relatórios e pensar um pouco sobre o que a gente refletia quando a gente estava nesse período de estágio supervisionado e o que a gente pensa hoje. No meu caso, deixa eu não fiz as contas de ano para falar que não, mas no meu caso já tem bastante tempo que eu terminei o estágio, os meninos também, e a gente revisitou esses trechos. Então, o nosso objetivo, opa, é discutir, peraí, foi discutir esses atravessamentos que são tanto constituintes quanto constitutivos do professor de línguas, né, que vai constituir. Eu esqueci de pôr para cronometrar, coloquei agora. E aí, então, com base nesses relatórios. Então, a gente pensou no passado e pensou na formação inicial e agora. E eu marquei pontos chaves, como a apresentação é bem curtinha, eu quis marcar pontos chaves do que a gente refletiu sobre esses relatórios e essa mudança. Então, nesses relatórios, de nós três, as escolhas dos conteúdos nas aulas observadas e planejadas sempre tinham a gramática em foco. Então, isso foi um ponto em comum. Isso também foi um ponto em comum com os meus alunos de estágio. Então, é um pouco disso. E a gente pensou que talvez, hoje em dia, a gente consegue elaborar mais sobre isso, que talvez essa gramática ela surge como forma de legitimar e validar o ensino da língua estrangeira como algo que seja produtivo e útil. Então, o conhecimento como um produto, uma engrenagem da sociedade burguesa. Então, a gente pensou dessa forma porque o aluno está numa posição de que vai ser avaliado pelo professor de estágio, ao mesmo tempo que ele avalia o professor que está lá na escola, já em serviço. E aí essa gramática ela surge como forma de um lugar a salvo para que as coisas aconteçam. Um outro ponto-chave que apareceu, já em divergência de tudo que a gente conseguiu analisar nos nossos próprios relatórios, é que a pandemia ela tem um recorte muito específico nos relatórios dos alunos que formaram agora recentemente, porque as aulas foram todas remotas, eles não tiveram contato com a escola presencialmente, então já é bem diferente do que a gente viveu, mas mesmo assim, o olhar para os professores, só um segundo, passou um barulho aqui, o olhar para o professor que está lá na escola não difere. Sempre num julgamento, sempre se fosse eu faria de tal forma. Isso aconteceu tanto nos nossos relatórios como dos alunos atuais. E assim, nossos três relatórios. Nem eu, nem a Rebeca, nem o Gabriel estudamos juntos, a gente não foi da mesma turma. E isso aparece, dessa coisa de, se o professor ele não tinha atenção dos alunos, se eu estivesse naquele lugar, eu faria isso. Então, além disso, surge ainda esse senso comum sobre o ensino descontextualizado. Sempre tipo, a aula de línguas não tinha a ver com a realidade dos alunos. E a gente questionou isso um pouco. Eu trouxe alguns excertos e eu não separei cada professor, nós três os autores, porque a gente está entendendo aqui o sujeito professor. Essas são as condições de produção de um relatório de estágio, não como eu, ou a Rebeca, ou o Gabriel. Então, foram algumas coisas que foram pontos em comum
E a pandemia foi o que diferenciou, porque a Rebeca, diferente de mim e do Brenner, ela formou mais recentemente. Então, no dela, um dos pontos de divergência foi a questão do online e do presencial, questões que não apareceram nas produções minha e do Gabriel, mas fora isso, a gente conseguiu perceber várias convergências. Por exemplo, o olhar de julgamento. Talvez isso tenha feito o exercício perder o sentido. Então eu teria feito, eu faria. O questionamento, usou demais a língua materna. Aí quando o aluno, assim, nós na posição dos alunos, eu não precisei chamar atenção por mau comportamento em momento algum. Então já ter aquela visão de que a escola pública é um lugar onde vai ter bagunça, onde eu preciso chamar atenção, eu sou uma autoridade naquele momento. A observação de novo do professor que está lá. Essa aula foi centrada no professor e não teve participação significante dos alunos. Então, o que seria uma participação significante? Então, esse é o olhar dos professores de informação para o professor já em serviço na escola. Aí também foi um momento de extrema dificuldade no ensino, bem como em todas as outras áreas de nossa vida. Acredito que hoje não teria como ser diferente. Então, esse já foi um excerto diferente, porque esse apareceu apenas no da Rebeca, que vivenciou o período de pandemia, que era algo inimaginável no período que eu e o Gabriel fizemos essa disciplina. Em todo tempo, o professor compara a sua aula televisionada com o que ele faria se estivesse uma situação de aula presencial. Já é algo que se diverge. E os estagiários tiveram a oportunidade de planejar todo o curso e o material utilizado. Eu acho importante frisar isso aqui, porque é algo que aparece muito, que é a crítica ao material didático, como se ele fosse o único responsável pelo sucesso, pelo fracasso do ensino da língua inglesa. Tipo, o professor, ele tem um didático que não é muito bom. E aí essa visão do aluno em formação de que se ele criar algo, aquilo vai fazer mais sentido. Só que nem sempre é o que acontece. Atualmente a gente já entende que demanda muito você preparar um material que tenha uma espinha dorsal, que tenha uma sequência lógica, que aproveite um vocabulário e tenha uma sequência também de níveis, né? Então, lógico que o ideal seria que a gente pudesse cada um adaptar para o contexto em que está fazendo, mas a gente sabe hoje em dia que na prática o professor da escola várias vezes ele tem 1 milhão de aulas e a adaptação ela é pequena, mas aquele material é importante. Então, essa coisa do criar um material do zero numa realidade em que as escolas às vezes não tem nem cota de xerox, não tem como, às vezes não tem data show para falar, não, então passa no data show. Muitas escolas até hoje estão lá no quadro no giz. Isso no Mato Grosso do Sul, até aqui em Uberlândia mesmo, talvez eles já tenham trocado, não acompanho há algum tempo aqui em Uberlândia, mas eu estou aqui em Uberlândia, Minas Gerais, no momento. Mas talvez eles já até tenham trocado para quadro branco, mas todas as salas a gente tem certeza que não tem data show e assim por diante. Então já é uma visão de culpabilizar o material, o professor, e essa visão de que a gente poderia talvez salvar o mundo, que é algo que já se difere da nossa realidade atual. E algumas considerações, eu nunca gosto de colocar considerações finais, porque esse não só é um trabalho que está em fase inicial, como a gente ainda tem muito que pensar sobre isso. Então, eu quis pontuar que essa formação do professor, ela deve ser sempre contínua, reflexiva e compartilhada entre seus pares, para que possamos pensar em um ensino de línguas estrangeiras mais responsivo e ativo. E que faça sentido para esses autores, enquanto professores, para nós, por exemplo. Então, nós nos unimos para pensar a nossa própria prática e conseguimos, às vezes, pontuar em algo que um tinha falado, que o outro tinha falado, coisas que nós não perceberíamos lendo sozinhos. E nesse contexto, eu acredito que foi muito bacana para a gente e ajudou a gente a pensar em muitas questões. E, por fim, apesar do ensino de línguas estrangeiras atual compartilhar muitos problemas do passado, entender como se dão esses processos constitutivos e constituintes dos professores pode auxiliar uma aproximação academia-escola de forma que beneficie todos os envolvidos no processo, sem que se a gente ocupe relações de poder onde o aluno estagiário está lá para julgar a aula do professor e o professor orientador está lá apenas para julgar. A gente por exemplo, foi ou não foi significativo, cumpriu ou não cumpriu os objetivos, o aluno observou, ou ele prestou ou não atenção na aula. Então, considerar coisas que são muito mais subjetivas e dependem de outros fatores
para além de somente as nossas próprias concepções do que seria uma boa aula. E eu acredito que é isso, gente. Eu tentei ser bem breve para não extrapolar o tempo, mas muito obrigada.